Saiu agora há pouco uma entrevista do The Hollywood Reporter a respeito da série Every Year After, depois daquele ano. Eu traduzi e trouxe agora para vocês e eu quero que vocês prestem muita atenção nessa entrevista, nessa matéria que é gigantesca. Teremos um vídeo de mais de 10 minutos, mas temos tantas respostas nessa entrevista que eu acho que vai calar a boca de tanta gente nessa internet. Vocês sabem que eu sou a maior defensora não só do livro, como também dessa série, dessa história, da criadora, da autora, dos atores. Então, senta, respira, pega um copo de água e vem comigo. Além do livro, por que Every Year After mudou o segredo mais polêmico do best-seller? A criadora da série Amy, o ator Michael e a autora de Every Year After, a Carly, explicam por que a série do Prime Video alterou a revelação do segredo entre Percy e Charlie e o que isso significa para o futuro dos personagens. Gente, eu sabia que nada era por acaso. Algumas histórias se recusam a permanecer apenas nas páginas. A coluna Beyond the Book, do The Hollywood Reporter, explora o que acontece quando livros chegam às telas e, além delas, analisando o que mudou, como foi feito e por que isso importa junto aos criadores responsáveis por essas adaptações. Aviso, esse texto contém grandes spoilers de Every Year After do Prime Video. O celebrado autor Williams certa vez escreveu: "O passado não está morto, ele nem sequer passou." O vencedor do Nobel provavelmente não pretendia que essa frase famosa descrevesse um romance contemporâneo que em 10 de junho estreou sua aguardada adaptação televisiva, Every Year After, depois daquele ano, no Prime Video. Ainda assim, ela combina perfeitamente com a história criada por Carly em seu livro de 2022, Every Summer After, depois daquele verão. O romance de segunda chance, sucesso de vendas no New York Times, acompanha como o relacionamento entre os melhores amigos que se tornam amantes, Percy e Sam, acabou se desfazendo. Uma história de amor desconstruída e reconstruída em linhas do tempo alternadas, cujo passado volta ao presente quando Percy retorna a Barry's Bay, a cidade à beira do lago onde passou os verões da adolescência e onde se apaixonou por Sam. Depois que Percy chega a Barry's Bay para o funeral da mãe dos irmãos Florrick, ela e Sam são obrigados a aprender novamente como conviver um com o outro. Eventualmente, a culpa esmagadora de Percy e o interesse de Sam em reacender a conexão que tiveram a levam a finalmente confessar o motivo pelo qual se afastou dele 10 anos antes. Depois que Sam foi para a faculdade, os dois terminaram. Percy dormiu com o irmão mais velho dele, Charlie. Mas isso acontece apenas depois que ela e Sam enfrentam vários obstáculos no relacionamento, seguidos pela sugestão dele de que o melhor seria colocarem tudo em pausa enquanto ele se concentrava na faculdade. Vulnerável e de coração partido, ela encontra conforto em Charlie, em um breve envolvimento antes de, tomada pela vergonha, abandonar Sam, Charlie e Barry's Bay. Em um pequeno guia do leitor que acompanha o livro, Carly admite que a traição de sua protagonista pode ser difícil de aceitar. Mas quando escreveu o romance em 2020, ela já sabia que queria um final feliz e desejava escrever sobre pessoas que cometem erros graves, mas que no fim tentam fazer melhor. Para alguns leitores, a traição de Percy será imperdoável. Todos os personagens desse livro são falhos. Espero que isso os torne ainda mais interessantes. Para alguns leitores, a traição de Percy será imperdoável. Assim como o livro, grande parte da adaptação da série explora uma vida moldada pelas consequências das escolhas impulsivas de dois jovens. Um desdobramento marcado por culpa e vergonha após Percy perder o amor de sua vida. Tanto na página quanto na tela, a história mostra como uma única decisão pode repercutir por mais de uma década, afetando a forma como alguém se vê e seus relacionamentos. Mas a adaptação do Prime traz uma mudança importante na separação e a reconciliação de Sam e Percy, especificamente sobre quem sabia da traição e quando soube. No romance, descobre-se que Sam já sabia do que aconteceu entre a Percy e o Charlie, porque Charlie confessou tudo ao irmão anos antes. Na série, comandada por Amy, Charlie nunca revela o segredo, e é Percy quem conta toda a verdade para Sam.
Ao descobrir o que aconteceu, ele entra em colapso emocional e corta tanto Percy quanto Charlie de sua vida. Tanto Carly quanto Amy demonstram grande empatia pela protagonista, uma garota insegura com um namorado indeciso que acabou cometendo um grande erro. E aí a Carly, ela disse o seguinte: o relacionamento de Sam e Percy quando jovens não parece seguro para Percy, porque ele está sendo um adolescente muito indeciso. Ela está extremamente vulnerável. Acho que o que tentei fazer e o que a série faz muito bem é mostrar que ela comete um erro. Somos muito falhos e cometemos erros, mas ainda merecemos coisas boas e amor. Essa é a jornada da Percy. A série também reconhece que a imaturidade emocional de Percy contribuiu para tudo o que aconteceu entre ela, Sam e Charlie. Deixamos bem claro que ela está começando a entender que reage atacando Sam quando ele a machuca. Ela beijava outros garotos, colocava namorados na frente dele para provocar. Acho que ela está aprendendo essas lições dolorosas. Espero que a forma como contamos a história mostre que a relação entre Sam e Percy havia se tornado tão difícil que Charlie apareceu como algo leve e revigorante. A Carly discorda dos fãs que classificam as atitudes de Percy como traição amorosa no sentido tradicional. Para mim, isso não importa muito, mas sei que importa para os leitores. Algumas pessoas até usam a palavra adultério, o que considero completamente inadequado quando eles têm 17 anos. Foi uma traição de confiança, uma traição contra Sam e contra ela mesma. Embora a autora e showrunner tenham uma visão clara sobre a decisão de Percy e suas consequências, a reação dos leitores desde o lançamento do livro tem sido extremamente dividida. Enquanto alguns questionam se Percy realmente traiu Sam, já que eles estavam separados, outros acreditam que nem Percy nem Charlie são personagens que merecem redenção. A Carly reconhece que Percy recebe muito mais críticas do que Sam ou Charlie, apesar de o acontecimento ter sido sugerido desde o primeiro capítulo. Foi surpreendente ver algumas pessoas tratarem a escolha da Percy como algo pior do que um assassinato. Amy recebe esses debates de forma positiva e sugere que a protagonista talvez seja julgada com mais severidade porque a história é contada principalmente do ponto de vista dela. Percy cometeu um enorme erro ao dormir com Charlie, mas Sam era muito inconsistente. Algumas pessoas dizem que ela era carente demais, mas eu não concordo. Acho que quando as coisas ficavam difíceis, Sam sempre a afastava. Quando ficava assustado, dizia que precisava cuidar da própria vida e dos próprios sonhos. Isso foi extremamente doloroso para ela. Todos os personagens deste livro são falhos. Diferentemente do livro, a série permite que o público acompanhe o sofrimento de Sam após descobrir a verdade, destacando suas próprias falhas e seu processo de assumir responsabilidade pelo papel que desempenhou na aproximação entre Percy e Charlie. Podemos explorar a percepção de Sam de que ele se refugiou nos estudos de medicina e na carreira porque não sabia como ser emocionalmente íntimo com Percy da maneira que imaginava. Acho que ele tinha muito a aprender. Mas Percy não foi a única a cometer um erro naquele verão. Por trás da imagem de adulto confiante, divertido e bem-sucedido de Charlie, existe uma dor profunda relacionada à escolha que ele fez. Tanto no livro quanto na série, naquele momento ele não está vivendo uma vida fiel a si mesmo e carrega muitos arrependimentos. A volta de Percy para o funeral desperta tudo isso de novo. A Carly ainda acrescentou dizendo o seguinte: Percy fez muito mais do que imaginava quando voltou para Barry's Bay. Ela assumiu a responsabilidade por suas escolhas. Charlie está exatamente onde eu imaginava emocionalmente, em um lugar nada bom. Michael observa que, assim como Percy, Charlie também manteve distância de Sam, até mesmo durante a doença da mãe, porque seu maior medo era perder o irmão. Charlie acreditava que, se ganhasse dinheiro suficiente, poderia fazer seus problemas desaparecerem. Ele financiou a faculdade de medicina de Sam à distância, acreditando que um dia seria perdoado. Se a verdade viesse à tona, ele teria provas de que foi um bom irmão. E a matéria continuou da seguinte maneira: segundo o ator, ele compreende totalmente as motivações de Charlie, mesmo que talvez não tomasse as mesmas decisões. O impacto da mudança na série. Entre os leitores, o fato de Charlie ter contado a verdade para Sam
no livro, ajudou muitas pessoas a terem mais empatia por ele. Depois daquele verão, havia leitores que odiavam Charlie, mas havia ainda mais leitores pedindo uma história de amor para ele. Eu recebia várias mensagens por dia. As pessoas me abordavam em eventos e exigiam justiça para Charlie. Ele tinha um verdadeiro fã-clube. Porém, seu silêncio na série pode mudar a percepção do público. Quando Sam descobre a verdade, ele acusa Charlie de ter destruído tudo e de ser alguém incapaz de sentir remorso. Tenho certeza de que isso mudará algumas opiniões. Charlie recebe muito crédito por ter contado a verdade no livro. Para mim, era importante que ele assumisse a responsabilidade. Na série, era importante mostrar a reação de Sam. Isso torna Charlie menos simpático? Talvez. Apesar de perder o irmão, Charlie continua lidando com o peso de ter guardado o segredo durante tantos anos. Amy espera que o público consiga sentir empatia tanto por Charlie quanto por Percy. Na cena do galpão, eles falam sobre como estavam devastados e como aquilo mudou o rumo de suas vidas, e não necessariamente para melhor. Já Michael acredita que o fato de Charlie ter mantido o segredo ajuda a enriquecer a sua trajetória futura. Charlie realmente acreditou que eles poderiam esconder isso de Sam para sempre, o que é uma loucura, porque a verdade sempre aparece. Mas ele pensava, esse é um problema para depois. O público vai amar esses personagens, odiá-los e depois amá-los de novo. Como ator, isso é muito divertido. Eu sabia que queria contar uma história de amor com um final feliz. Ao alterar essa segunda reviravolta do livro, não apenas aumentou a tensão dramática para a televisão, mas também abriu caminho para um novo tipo de acerto de contas emocional para os personagens de Carly Fortune. A Amy explicou então o seguinte: eu queria que fosse algo grande e dramático que mudasse completamente a trajetória de todos os personagens. Isso nos permitiu explorar as consequências de uma forma muito emocional e intensa nos episódios finais. Ao final da temporada, os 3 protagonistas estão em uma encruzilhada. Depois de revelar o segredo e se despedir emocionalmente de Sam, antes de voltar para Seattle, Percy finalmente consegue seguir em frente sem carregar o peso da culpa e da vergonha. Ela volta a escrever e tenta viver a vida que vinha impedindo a si mesma de ter, após finalmente receber o perdão que acreditava não merecer. Mais tarde, ela retorna para Barry's Bay, agora proprietária do Tavern, que pertencia a Sue, graças a uma herança deixada no testamento. Sam, agora cardiologista, também volta para Barry's Bay. Ele encontra Percy na cozinha do restaurante reformada. Você voltou para casa, ela diz. A cena espelha o primeiro reencontro dos dois. Enquanto isso, Charlie termina a temporada enfrentando a perda do irmão, a sua única família restante após a morte dos pais, o afastamento de Percy e seus próprios conflitos internos. Seu arco termina com um ataque cardíaco, refletindo a causa da morte de seu pai e servindo como uma grande preparação para a continuação de sua história no romance Um Verão Radiante. Caso a série ganhe uma segunda temporada, depois daquele ano, voltará a desafiar o público a medir o seu nível de empatia por personagens profundamente falhos. E aí aqui a gente tem um trechinho onde a Amy diz o seguinte: essas coisas acontecem na vida real e o público tem todo o direito de ficar irritado. Mas espero que a série ajude as pessoas a entender por que esses personagens ainda merecem empatia. Sobre o final da temporada, Amy queria que a traição não fosse tratada como um obstáculo rapidamente superado, mas como o início de uma nova etapa. Acho que essa temporada foi sobre eles vão ficar juntos ou não. A próxima seria sobre como eles vão ficar juntos. Isso é algo que não vejo ser explorado o suficiente na televisão. Embora eu espere que o público sinta que chegou a um final feliz no final da primeira temporada, para mim isso é apenas o começo. E por que apenas o começo? Porque, gente, ele voltou para ela. Da mesma maneira, quando ela volta para Barry's Bay pro velório da mãe dele, ela tá voltando para Barry's Bay por ele. No fundo, é por ele. E no final da temporada, ele volta para Barry's Bay e ela fala a mesma fala que ele falou no início da temporada, porque ela sabia que ele estava voltando para ela, por ela.
Então agora a gente realmente vai ver o recomeço dos dois. Como eles vão lidar com tudo que tá acontecendo na vida deles, como que eles vão alinhar novamente o amor e o relacionamento deles a partir de todos os erros que foram cometidos. E eu sabia que eles não iam dar ponto sem nó, eles não iam modificar e fazer grandes mudanças na série se não tivesse um propósito. Não foi simplesmente, olha, a gente vai modificar isso porque a gente quer. Não, porque fazia sentido. Mas a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Tem muito vídeo para eu preparar para vocês. Fiquem ligados, mais tarde tem mais vídeo também. Então, como sempre, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, repostar, salvar esse vídeo e me seguir. Beijos!